Bom dia, pessoal. Bom dia. Vou entrando. Bom dia, vão chegando. Olá, olá. Vamos ver quem são aí os fortes que acordaram nesse domingo chuvoso, cedinho. Ai, bom dia. Deixa eu fixar aqui o comentário. Então, hoje nós vamos fazer uma live interativa, digamos assim. Então, conforme eu falei nos stories ontem, eu vou dar uma gugada sobre dieta ou dieta dos famosos e a gente vai analisar juntos essa reportagem, essa dieta, é válido, não é válido. Então, eu observo que, principalmente o público feminino, ainda tem essa busca pelo que a atriz, a modelo, a musa fitness está fazendo para ter aquele corpo ou aquele ideal, né? Aquela estética. E antes de darmos aqui o Google, só lembrando que todos os dias às 6h35 a gente tá por aqui com vocês, tá bem? Então vamos lá. Ontem eu mostrei nos stories duas reportagens. Uma reportagem foi sobre a Débora Seco, que está como chefe de cozinha na sua casa por um período para fazer a tal da dieta, tá bem? E aí eu perguntei a vocês se vocês achavam isso válido ou não. É válido ter um chefe de cozinha na sua casa? E agora eu vou discorrer a minha opinião, a minha análise sobre isso. E você tem total liberdade de ser a favor, de ser contra, de manifestar aí sua opinião, tá bem? O objetivo é a gente ter essa troca, combinado? Então vamos lá. A reportagem não tecia muitos detalhes, só falou que esse chefe de cozinha ia ficar na casa dela por um período, que ele iria cozinhar aquilo que foi planejado pela nutricionista. É um programa que visa aí o emagrecimento e esse chefe ia ficar lá no domicílio dela para ir preparando. Então, vamos lá. Pontos positivos. Primeiro ponto, uma das grandes dificuldades quando a pessoa começa um processo de reeducação alimentar é a dificuldade em saber preparar os alimentos. Então, muita gente não sabe fazer uma alimentação saudável, saborosa. Por quê? Porque ela sempre foi condicionada ou condicionada, ou sempre os preparos foram direcionados a ter muita gordura, muito açúcar, muito sal. A escolha dos ingredientes também, ela não sabe fazer combinações, então ela não teve esse preparo, né? Essa descoberta na cozinha, que é sim importantíssimo, né? No processo de reeducação alimentar, você ir para a cozinha, você descobrir essa prática, porque você vai ter o controle daquilo que está sendo preparado, como está sendo preparado. E para muita gente, o cozinhar também é uma terapia, é relaxante, é um momento que ela desenvolve sua criatividade. Então, tem vários benefícios aí do ponto de vista dessa prática ou desse chefe estar ali disponível para ela, certo? Então, vamos lá, esse é o primeiro ponto positivo. Segundo ponto é o maior controle, realmente, do que foi planejado para daquilo que será executado. Então, a nutricionista fez o plano, o chefe vai lá e executa e vai chegar nas mãos dela tudo preparado, tudo bem executado. Então, isso também é um ponto positivo, né? Evita desvios e evita falhas, tá?
Terceiro ponto benéfico aí é que ela não vai cair na tentação de ir para a cozinha e comer uma besteirinha, comer outra coisa, ela vai simplesmente seguir o roteiro, ok? Vai seguir aí o roteiro do que foi planejado. Eu diria que esses são os pontos positivos. Agora, o que é que pode aí ser desvantagem, né, ao longo do tempo? Primeiro, quando esse chefe sair de cena, como ela vai reagir? Qual vai ser aí o procedimento? Será que ela de fato aprendeu a fazer as escolhas? Será que de fato ela aprendeu se virar na cozinha de uma forma bem popular? Ou quando sair essa ferramenta, ela vai ficar perdida, vai estar perdida? Então, é importante a gente ter também esse olhar. É a mesma coisa que eu sempre uso no consultório, é aquela coisa do paciente estar com acompanhamento com a nutricionista. Enquanto ele está com a nutricionista, ele consegue seguir certinho. Quando ele sai do acompanhamento, quando acaba o acompanhamento, ou tem acompanhamentos que não possibilitam ou não dão ferramentas para esse paciente, tem independência, o saber fazer as escolhas. Então, muito mais do que você simplesmente engolir um plano alimentar, é você saber fazer as melhores escolhas. Até porque eu sempre digo, você não vai viver na sua casa com o chefe à sua disposição para o resto da tua vida. Uma hora você vai viajar, uma hora você vai estar em um trabalho, uma hora você vai sair totalmente da tua rotina, e aí como você vai reagir? Qual vai ser aí seu procedimento nesse contexto? Então é importante, né, a pessoa desenvolver essa questão da educação, né, que a gente fala, da educação nutricional, saber fazer as melhores escolhas. E segundo ponto é a questão de não só focar na quantidade, porque quando você tem lá o chefe à sua disposição com o plano alimentar, você está focando muito na quantidade, focando muito na execução em si e esquece, ou pelo menos pelo que diz na reportagem, não é citado isso, ou esquece a questão da relação da pessoa com essa comida. Então, uma pessoa que tem uma relação distorcida, uma pessoa que tem compulsão alimentar, que tem um histórico de excessos e desequilíbrio, quando ela sair dessa bolha, esse é o termo, quando ela sair dessa bolha, tudo vai retornar. Então, ela vai ter novamente dificuldade tanto nas escolhas alimentares quanto na relação com essa comida, tá bem? Então, começando, foi isso aí da Débora Seco. E agora, vamos para o segundo ponto. Segundo ponto também que eu falei ontem, já para a gente gerar um contexto, né? Foi sobre a famosa dieta da Adele. A gente chama assim, né? Aqui no Brasil, Adele. Que reduziu bastante o peso e teve aí várias, como é que eu posso dizer? Várias notícias, várias pessoas, umas apoiando, ficou melhor, tá linda. Outros preferia antes, né? Aquele corpo anterior. A famosa polêmica quando um famoso modifica aí sua estrutura física, né? Então, a Adele perdeu muito peso, é notório. Vamos dar aqui um Google para mostrar. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Adele dieta. Com certeza, muita gente fez essa busca, né? Vamos para imagens. Olha aqui, ó. Essa imagem que eu quero mostrar para vocês. Antes e o depois, tá? Então, você pode ver que ela realmente emagreceu bastante.
Até o ossinho, esse ossinho aqui, né? Tá visível. O que é que o pessoal questionou bastante? A fisionomia do rosto, né? Vejam a diferença. Então, tá circulando aí. Essa foto também circulou bastante, ó. O corpo. Então, ela deu uma boa secada, tá? Então, existe aí essa polêmica. Eu prefiro antes, prefiro agora. O que é que ela fez? Como ela emagreceu tanto? E aqui nós temos uma reportagem, ó, da Globo.com. Setor de nutrição. Então, dieta, esse é o nome da famosa dieta, tá? City Food, que ela emagreceu 45 quilos. Vamos lá, antes de eu ler a reportagem, eu já quero deixar claro que não foi só a dieta. Um dos pontos também que, dando uma pesquisada, a gente teve como informação, porque é importante também a gente frisar aqui, que essas reportagens, que esses tabloides, de fato, eles não sabem de tudo que aconteceu. São informações que eles saem colhendo e chegam, né, em um denominador comum. Mas, de fato, quem sabe realmente todo o processo é a Adele e a equipe que está com ela. Então, primeiro ponto, ela caprichou na atividade física. Então, pelo que eu pesquisei, não foi só a questão da dieta. Teve aí, ela era uma pessoa que não tinha esse ritmo de atividade física, está com um personal, certo? E conseguiu, junto com essa alimentação, essa perda de peso, que nós vamos analisar já já a questão da dieta, se é válida, se não é válida, como é essa dieta, tá? Mas desde já, frisando que não foi só a dieta. Então, teve aí a questão da atividade física e pode ter tido também outros fatores, né? Que a gente não teve esse acesso. Então, é muito complicado você querer padronizar uma dieta de um famoso que você não tem o real controle de todo o procedimento e acreditar que o mesmo resultado você vai alcançar, certo? Então, já começamos com essa reflexão. Então, vamos lá. Essa dieta. Primeiro, por que que tem o nome dessa dieta, né? Porque ela ativa uma enzima chamada citulina, certo? Que é uma enzima que favorece a oxidação da gordura. E vários alimentos apresentam esse poder, digamos assim, esse efeito, é a melhor palavra, esse efeito de ativar esse mecanismo fisiológico, ok? Então, vamos aqui ver essa reportagem, né? Ver o que foi escrito. Aqui, ó, já tá falando que é associado ao regime à prática do Pilates. Então, já tá falando que teve aqui atividade física, certo? Agora, esse ponto também é importante a gente frisar. O regime inclui restrição calórica por uma semana, certo? E em outra reportagem eu vi que essa restrição chega a 1.000 calorias por dia. Então, é uma restrição considerada, tendo em vista, né, para quem tem aí um consumo alimentar alto, ok? Então, vamos seguindo aqui. Aqui, ó, mas também recomenda alimentos ricos em antioxidantes. Vamos lá, mais um ponto importante. A obesidade é uma doença inflamatória. Então, quando você vai pelo caminho da alimentação antioxidante, você acaba aí contribuindo, inclusive para a redução dessa inflamação, ok? Então, alimentos ricos em antioxidantes e que estimulam as sirtuínas que eu falei, que são aí enzimas que contribuem para melhorar o metabolismo, tecido adiposo e glicose, tá? Então, é isso aí que propõe essa dieta. Eles falam que podem estar presentes no cardápio do dia a dia, ou seja, independente de ter esse nome, né? City Food,
você pode consumir esses alimentos tranquilamente na sua alimentação. Ou seja, geralmente, nome de dieta acaba sendo um ponto forte, né? Um ponto que atrai as pessoas. Mas quando você vai ver, muitas vezes a composição da dieta não foge muito do geral, ok? Então, aqui tem a foto dela, magra, magérrima. E aqui tem a descrição de como funciona essa dieta, tá? Então, como eu disse aí, primeiro dia até 3 dias envolve o consumo de até 1.000 calorias, tá? Com ingestão de fibras, além de receitas como suco verde, que aumenta a saciedade. Então, vamos lá. Apesar dessa dieta ter uma restrição calórica, você pode ver que a todo momento ele está enfatizando na qualidade desse alimento. Então, um alimento rico em fibra. Vamos lá. Um alimento rico em fibra. Quais os benefícios? Primeiro, você está alimentando sua microbiota intestinal. Então, você já sabe que no obeso, essa microbiota intestinal é alterada, é desequilibrada. A partir do momento que você dá fibra para esse paciente, você acaba favorecendo as bactérias positivas, as benéficas. E a gente sabe que uma microbiota saudável está associado com o emagrecimento. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, o consumo de fibra vai favorecer, reduzir os níveis de glicose, reduzir os níveis de colesterol, tá? Essa microbiota saudável também vai favorecer a produção da serotonina, hormônio do prazer, do bem-estar. Então, vejam que não é só 1.000 calorias, né? Não é só questão da quantidade calórica, mas a composição. Então, isso para um obeso, isso para uma pessoa inflamada, como era o caso da Adele, porque não é que ela é famosa, que ela tem um rosto lindo, maravilhoso, que eu amo as músicas dela, que a gente não pode deixar de frisar aqui que ela era uma obesa, né? Então, a obesidade é uma doença crônica e uma doença com base também inflamatória, ok? E outro ponto também das fibras é a questão da saciedade. Facilita, então, possivelmente a pessoa relata, eu tô comendo menos caloria, mas estou me sentindo mais satisfeita. Óbvio, você está consumindo alimentos ricos em fibra, ok? E também o consumo de fibra adequado favorece o intestino funcionar adequadamente. Então, ir ao banheiro, né? Então, a pessoa que era constipada, a pessoa que tem dificuldade em ir ao banheiro, junto com a ingestão de água, passa a ter esse intestino funcionando adequadamente. Vamos lá para o segundo momento da dieta, né? Segundo essa reportagem, tá, gente? Aí no segundo já começa a aumentar o quê? A caloria, já vai para 1,5 por até 4 dias. Mantém as fibras e o suco verde. Qual a questão do suco verde, né? O famoso suco verde. Ele tem muitos alimentos, geralmente couve, geralmente tem um vegetal verde escuro, que é rico em magnésio, que também ajuda a controlar esse desejo pelo doce. O magnésio é um mineral que está presente em mais de 300 reações, que muita gente tem desnutrição, do ponto de vista desse micronutriente. Então, o suco verde não é só a questão do detox, muitas vezes as pessoas associam. Você vai ter aí micronutrientes presentes. Muitas vezes também tem termogênicos, como o gengibre, que é muito comum colocar no suco verde. E suco verde é uma denominação muito generalista. Você pode fazer várias combinações e denominar como suco verde. Então, veja como é complicado você que vê uma reportagem como essa, querer seguir, né? Primeiro, ou você vai virar uma máquina de calcular caloria, né? Porque um leigo não sabe planejar um cardápio alimentar, né? Um plano alimentar. Ou você vai viver com aquelas
aqueles aplicativozinhos para você, tudo que você consumir, você colocar ali. E a questão da própria ingestão de fibra, aqui não deixa claro quanto que foi desse consumo de fibra. Dessa 1.000 calorias, dessa 1.000,5, né, ou 1,5, quanto que foi de fibra? Não diz. Então, veja como tem informação muito generalista, muito vaga, certo? Agora nós vamos para o terceiro ponto, né, o terceiro momento aqui. Após esses dois momentos aqui, entra-se na etapa de manutenção, que não define um limite de ingestão calórica e passa a incluir mais alimentos in natura. Concluído esse processo, os criadores da City Food sugerem seguir usando os ativadores das sirtuínas na alimentação, incluindo, claro, as fibras e o suco verde. Então, gente, esse terceiro ponto é o óbvio, né? Você começa modificando a alimentação dessa pessoa que possivelmente, consequentemente, consumia muito carboidrato simples, refinado, muito produto industrializado, consumia muita gordura, e aí ele passa para essa dieta de uma composição, outro ponto. E aí o que é que ele diz? Para manter, você vai ter que consumir os alimentos in natura. É o que a gente sempre orienta, que a gente prega. Reduza o consumo de alimentos processados, ultraprocessados e vá para os alimentos mais in natura possíveis, tá? Com frutas, verduras, grãos integrais, né? Arroz, feijão, tá? Não deixa de ser isso. Vamos ver aqui se tem mais alguma informação, né? Aqui fala da questão do benefício das sirtuínas, que é óbvio também, e de ser alimentos ricos aí em antioxidantes, né? Inclusive, os antioxidantes são a base também para a prevenção de diversas doenças crônicas, não só a questão da obesidade, mas as doenças cardiovasculares, por exemplo. Você tem sua artéria, você pode acumular ali gordura, o que nós chamamos de placa de ateroma, e essa placa oxidada, certo? É o que vai formar aí a questão do risco, né, cardiovascular, de um AVC, de um infarto, tá? Então, os antioxidantes, por isso que a gente diz que prevenção de doença cardiovascular não é só reduzir gordura na alimentação, mas ter os antioxidantes para prevenir a oxidação dessas moléculas de gordura, tá? E principalmente a gente fala que o LDL pequeno e denso, tá? O que quer dizer isso? É uma molécula pequenininha, então ela consegue entrar muito fácil na sua artéria e ela é densa. O que quer dizer densa? Ela tá cheia de conteúdo ali dentro. E qual é esse conteúdo? Gordura, certo? Então, hoje a gente já sabe que não é só ver o LDL, não é só ver o HDL, o colesterol e triglicerídeos. O tipo de LDL também é muito importante, tá? Se seu LDL tem moléculas menores e densas, denso, né? É ainda mais preocupante, ok? Contraponto, tá vendo? E aqui nessa reportagem ele cita, ou ela cita, né? Os alimentos utilizados. Então, como a gente falou, couve, rúcula, salsa, né? Os frutas vermelhas, que principalmente na onde ela mora, são fácil, né? Fácil acesso. Tâmara, cúrcuma, que é olha a cúrcuma, né? Excelente anti-inflamatório. Então, vejam que a gente está falando aqui de inflamação. Vejam que essa dieta, ela tem também uma base anti-inflamatória. As oleaginosas, que tem as gorduras boas, as gorduras monoinsaturadas, tem selênio, que também, né,
Tem selênio, tem zinco, que são micronutrientes que favorecem aí, por exemplo, a glândula da tireoide, por exemplo, proteção cardiovascular, fantástico, né? O uso das oleaginosas. Chocolate amargo, tem o cacau, cacau que é um alimento muito antioxidante, que também tem magnésio na sua composição, então ajuda aí também nesse papel, tá? E aqui eu passei, mas tinha cebola, né? Cebola roxa. Então, você pode ver que são alimentos bons, né? Do ponto de vista nutricional, tá? Agora aqui, ó, a convidada, né, da reportagem, a Torres, fala que na literatura acadêmica ainda há poucos estudos e evidências científicas que fundamentem a dieta Synth Food. Por isso, recomenda ter cautela com o método, né? Afinal, plano alimentar pode não funcionar para todos e requer a padronização por um nutricionista. Sem contar que emagrecer não envolve apenas a realização de dietas. Fantástico essa última frase aqui. Emagrecer não envolve apenas a realização de dieta. Muitas vezes, o comportamento alimentar é fator primordial, ok? Então, a relação dessa pessoa com a comida. Como está a relação da pessoa com a comida? Como ela desenvolveu ao longo desse tempo essa relação, tá? E por isso que é importante também ter muito cuidado com a restrição. Se você pega um indivíduo que já tem uma relação distorcida, que já passou por vários tipos de dieta, você vai lá e coloca ele em uma dieta ainda mais restritiva, isso pode só agravar e piorar. Sem falar que vocês podem ver que na reportagem, como eu disse anteriormente, são citados, né, termos muito gerais. Então, para um indivíduo ler e sair fazendo, não é assim, né? E como eu disse, tem muito também da questão da atividade física, que foi uma questão na ADL muito forte também, né? Inclusive saiu reportagem da pessoa, do personal, da pessoa que passou a trabalhar com ela, que disse que ela estava muito disciplinada na questão da atividade física. Então, não foi só a alimentação. Tem um contexto aí a ser avaliado, ok? E, na verdade, ninguém sabe como era, de fato, o estilo de vida dela, né? Tinha consumo de álcool? Não tinha. Como era a questão do sono? Geralmente, cantor, né? Pessoa que trabalha à noite, tem um ciclo circadiano todo louco. Então, a pessoa trabalha à noite, dorme pela manhã. Então, esse período também que ela passou longe dos palcos, como é que estava esse estilo de vida dela? Ela estava tendo uma boa noite de sono? Olha aí outro ponto que aqui não levanta, mas que é importante a gente questionar. Então, a gente sabe que o papel do sono no emagrecimento é fundamental. Favorece o emagrecimento, aumenta a imunidade, né? Aumenta o controle da ingestão alimentar. Então, quando você não tem uma boa noite de sono, você acaba no outro dia comendo mais e preferindo alimentos mais ricos em carboidratos simples. Isso já é notório. Então, outro ponto também a gente ser questionado, ou a questionar. Quando ela voltar a ter um ritmo de shows, né? Um ritmo que ela vai voltar um pouco à rotina anterior. Como vai ser? Será que ela vai conseguir manter? É um ponto, né? É um ponto bem importante. Então, fico muito feliz que ela conseguiu, né? Embora a maioria das pessoas estejam falando de forma pejorativa, eu prefiro antes, ela era melhor antes, era bonita antes, isso é a ditadura da magreza. Gente, antes de tudo, a gente tem que ter o bom senso. Apesar de ser uma pessoa pública, a gente não sabe de fato o que a levou a essa busca. O importante é ela estar bem do ponto de vista de saúde, do ponto de vista também emocional. O resto não nos cabe julgar, né? E muito menos querer fazer o que ela fez. Você não é ela.
né? Então, de uma forma bem simples. Você é você, você tem outro contexto, você tem outra necessidade, você tem uma individualidade, inclusive nutricional, tá? Então, é importante, ok? E aqui, deixa eu ver se tem mais algum ponto que a gente possa agregar, né? Que ela falou aqui, a questão da deficiência nutricional, que também pode prejudicar o metabolismo. Sim, sim, sim. O obeso é desnutrido. Pronto, falei uma frase. O obeso é desnutrido. Como assim? Obeso desnutrido? Sim. Desnutrido do ponto de vista de nutrientes. Ele tem excesso de gordura, mas ele não tem nutrientes, tá? E essa desnutrição pode sim dificultar o metabolismo. Vamos lá para alguns exemplos clássicos. Deficiência do complexo B dificulta a formação de ATP, formação de energia. Então, é um exemplo. Magnésio, que a gente já falou, diversas reações, inclusive o metabolismo de glicose, de açúcar é alterado. Selênio, zinco, iodo, função da glândula tireoide. Então, deficiência desses micronutrientes, você pode ter uma alteração na glândula tireoide, ter um hipotiroidismo, por exemplo, e esse hipotiroidismo vai desacelerar o seu metabolismo, favorecendo o ganho de peso, viu? Uma anemia, carência de ferro, né? Então, uma pessoa anêmica, ela vai se sentir mais cansada, mais apática, tá? E a anemia, se não for tratada, pode evoluir aí para complicações ainda mais severas, tá? Vitamina D, pronto, vitamina D, uma pessoa que não tem vitamina D, outro micronutriente, que na verdade a gente já considera um hormônio, tá? Então, a pessoa vai ter baixa imunidade, então, dificulta o emagrecimento, vai ter resistência, a obesidade tem resistência à vitamina D. Vitamina D se acumula lá na célula de gordura. Então, vejam que não é caloria somente, é a questão da qualidade desse alimento, certo? E aqui na reportagem também falando do temido efeito sanfona, que é característico de dieta restritiva, que você passa por um período, perde um peso e daqui a pouco você tem um reganho e um reganho superior ao peso inicial. E o efeito sanfona é pior do que você permanecer no peso inicial. O que é que você está falando? Eu estou falando que é melhor você não fazer dieta, continuar com o seu sobrepeso, sua obesidade, do que você fazer uma dieta e depois ter um reganho. Esse efeito sanfona, do ponto de vista de metabolismo, é pior. É mais agressivo para o teu corpo do que você manter. Já tem estudos mostrando isso. Tá? Então, pessoas que vivem nesse efeito sanfona são pessoas que têm mais resistência, são pessoas que têm alterações nos níveis de metabólicos, né? Então, muito cuidado por ficar fazendo dieta por conta própria, de ficar fazendo restrição por conta própria, porque você pode agravar a sua situação, tá? Então, procura quem entende. Eu já dei um exemplo aqui que eu achei engraçado e, para não dizer irônico, se você precisa fazer uma cirurgia cardíaca, você não vai você mesmo no Google ou no YouTube ver como é uma cirurgia, tomar anestesia e você mesmo fazer essa cirurgia cardíaca. Eu não vi ainda nenhum desses casos. Então, por que você vai no Google, vai no YouTube, pesquisa uma dieta e você mesmo faz a sua dieta? Aqui, exemplo drástico, que exemplo tosco. Você está expondo seu corpo ao risco, não vou dizer tanto quanto, né? Mas expondo seu corpo também ao risco desnecessário, tá bem? Então, vamos ver se tem mais algum ponto aqui. Falou que são orientações gerais, né? Pronto, e manda você, manda não, orienta, ninguém manda em ninguém.
você consultar um nutricionista, ok? E aqui tem alguns exemplos de cardápio. Um ovo mexido com açafrão, enfim. Chá verde, né? É outro chá que tem aí um forte poder antioxidante, rico em... Também está associado com essa metabolização da gordura. Então, é legal. Certo, gente? Prontinho, deixa eu ver que horas são. E aí, vocês gostaram desse tipo de assunto? São 7h15. Quem chegou por agora, deu para entender a nossa proposta? Vocês acham interessante a gente manter uma análise uma vez por semana desse tipo de conteúdo? A gente dá um Google e verificar o que está saindo de novo. Ontem eu fiz esse exercício, me esbarrei nessas duas reportagens da semana, tá? Que foi a da Adele e da Débora Seco. Uma internacional e uma nacional. Duas famosas aí bem conhecidas. Tá bem? Então é isso, minha gente. Muito obrigada aí a todos que entraram, que participaram. Qualquer dúvida, vocês podem deixar por direct, podem interagir. O nosso objetivo por aqui é informar, esclarecer e promover em você essa busca por conhecimento e principalmente por estar acompanhada e direcionada como profissional, certo? Não estou dizendo para você... Ah, legal, Dri. Que bom que você gostou. E o meu objetivo é ser bem clara mesmo, mas falar menos termos técnicos e ter clareza aí para vocês. Uma hora ou outra é inevitável a gente falar um termo técnico, tá? O nome de uma enzima, o nome de... Enfim. Mas se você também tá aí com sobrepeso, com obesidade, saiba que é possível. Saiba que assim como a Adele, com toda essa pressão, querendo ou não, da mídia, né? Que uma pessoa, um famoso, está mais exposto. Se a gente imaginar que um obeso, dentro do seu contexto familiar, dentro do seu contexto social, sofre preconceito, sofre descrença, né? É muito comum eu escutar. Ah, ninguém acredita que eu vou emagrecer na minha casa, meus amigos, enfim, sofre com a descrença. Imagine um famoso que está exposto a julgamentos de tudo e de todos, né? Então, procura uma dieta individualizada, foca em tratar a causa, tá? Qual a causa da tua obesidade? Por que você aumentou tanto esse peso? Um profissional vai saber identificar a causa, vai tratar a causa e o emagrecimento vai ser consequência, tá? Uma grande falha das pessoas é buscar o emagrecimento. E o emagrecimento é a consequência, certo? Eu vou deixar essa live salva. Eu gostei bastante de compartilhar isso com vocês. E como tem muita gente que busca esse tipo de assunto no Google, né? Como a gente buscou, é importante ele ter aí esse conhecimento, esse outro lado. Então, você que assistiu, envie essa live para alguém que você sabe que precisa desse tipo de conteúdo, certo? Eu vou deixar no IGTV, salvo, para todos terem acesso, combinado? E amanhã a gente está de volta às 6h35. Eu vou pensar numa forma da gente deixar esse tipo de conteúdo fixo. Pode ser um dia na semana, pode ser no sábado ou no domingo. Eu vou pensar a melhor forma. Se você tem uma ideia, compartilha comigo, tá? Pra gente ter como se fosse um quadro fixo aqui nas nossas lives. Combinado? Um beijão pra você. Aproveite seu domingo, certo? Com muita saúde, com sua família. Uma boa semana para todos nós e amanhã eu tô de volta. Um beijão. Tchau, tchau.